E agora o Luciano de Fázio vai apresentar para a gente a palestra Firewall para Casas Legislativas. Desde 96, à frente do setor de informática da Câmara Municipal de Catanduva, colaborou para tornar a Casa Legislativa uma das pioneiras na utilização de software livre e dos aplicativos Interleges. Atuou como recenseador no primeiro Censo Legislativo Brasileiro, multiplicador dos produtos Interleges e supervisor de instalações do PPM. Oportunidades em que teve contato direto com as dificuldades operacionais e deficiências tecnológicas, comum à maioria das casas legislativas brasileiras. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. É uma satisfação estar aqui novamente no encontro, rever o pessoal que é amigo nosso há muitos anos, né, na comunidade, e conhecer os novos membros aí. Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui. Bom, o tema da nossa apresentação é Firewall para casas legislativas. Por que esse termo? Porque a gente tomou como base que a plataforma de aplicativos do Interlez é o Ubuntu. Então eu posso vir aqui falar sobre Cisco, falar sobre N tecnologias de firewall que ninguém vai usar. A gente precisa ter exemplos práticos de uso para casas, né? Vamos lá. Bom, isso a maioria aqui já sabe, né? O que é um firewall? É uma solução em software ou hardware. Na verdade, o IP tables, esse tipo de coisa, não é firewall. Ele é um filtro de pacotes que a gente usa para montar um firewall, né? Então é uma solução em hardware ou software que tem como objetivo proteger a máquina contra acessos e tráfegos indesejados, proteger serviços que estejam rodando no servidor e bloquear a passagem de dados que você não deseja receber em seu computador ou rede local. No kernel do Linux 2.4, o firewall padrão é o IP tables, né, como todo mundo já sabe. Até o 2.2 é o IP chains, que também era muito bom, mas o 2.4 veio trazer grandes melhorias aí. Então ele tem as vantagens de ser muito rápido, estável e seguro, permitindo flexibilidade para a programação de regras e controle independente do tráfego por redes e interfaces, devido à sua forma de organização das etapas de roteamento de pacotes. O IP tables é um firewall em nível de pacotes. Na verdade, ele é um filtro de pacotes. Ele não é um firewall. O firewall é uma solução, quando a gente usa esse termo. Então, ele funciona através da comparação de regras para saber se o seu pacote terá ou não permissão para passar. Em firewall mais restritivos, o pacote é bloqueado e registrado, para que se tenha conhecimento sobre o que está acontecendo em seu sistema. Bom, basicamente é isso aí. A gente define de onde vem determinado pacote, se ele é aceito ou não, o destino dele, em que porta. Com IP tables a gente consegue fazer isso. E no Ubuntu, bom, esse é o primeiro ponto. Pulei o assunto. Nós vamos tratar de firewall utilizando como base uma topologia comum, básica em casas legislativas. Essa é a mais usada, viu? Chega o link de internet, a gente tem um servidorzinho ali, que geralmente instala o portal modelo, o SAPL, e nessa mesma máquina é o firewall que compartilha a internet, restringe as ações ali, um squidzinho, que é aquele firewall que está ali. Logo abaixo dele está o switch, numa placa de rede interna, com endereço IP inválido. Com o NAT, o Fabiano falou muito bem disso. O NAT possibilitou a subsistência da internet hoje em dia. Só existe internet hoje por conta dessa tecnologia que foi criada para poder suprir a demanda de endereços IPs. Bom, dentro da rede a gente pode ter servidores, pode ter estações. Então, basicamente, é a topologia mais comum que uma casa usa. Claro, existem outras soluções com DMZ, com mais servidores lá dentro, mas basicamente é isso aqui. Vamos lá, novamente voltando ao mesmo ponto. Por que firewall para casas legislativas? Porque a plataforma padrão é o Ubuntu. Primeiro ponto. Pouca gente sabe, mas o Ubuntu já vem com uma ferramenta pré-instalada para configuração de firewall. As pessoas falam, mas o que eu vou usar como firewall? Eu vou usar o Firewall Builder, eu vou usar uma outra ferramenta, eu vou comprar um Pix da Cisco, alguma coisa assim. Não tem necessidade de gastar dinheiro com essas coisas. Já tem essa ferramenta no Ubuntu desde a versão de 0.4. O FW é uma interface de comando para a gente gerenciar, criar e manter regras em IP tables.
Ela é indicada, né, para casas que dispõem de infraestrutura própria de hospedagem, porque tem câmara que hospeda lá dentro da própria infraestrutura dela com link próprio. Olha lá, esse aplicativozinho. Firewall Descomplicado, esse é o nome dele. Ele foi desenvolvido para facilitar, de fato, a manipulação de regras. Né? Inclusive, ele trabalha com IPv6 também. Né? Então, ele cria regra em IPv4 e IPv6. Ele não foi desenvolvido com o objetivo de resolver todos os teus problemas, de forma nenhuma. Para adição e remoção de regras simples, a gente faz com um comando com 2 ou 3 parâmetros, substitui uma sintaxe de IPTables que vai umas 3 linhas de tamanho. Então, para entender, ele é muito mais fácil de fixar. E além da linha de comando, possui uma interface gráfica, porque ele também pode ser usado em estação de trabalho. É aquela interfacezinha lá embaixo. Bom, a partir do 8.04 ele já vem instalado, só que ele vem nativo. A gente precisa habilitar ele manualmente na máquina, no console. Então, para habilitar, a gente usa aquele comando, ó, sudo ufw enable. A gente já habilita o firewall por padrão ali, ele fica rodando independente da máquina. Reiniciar ou não, ele fica ativo na máquina. Essa é a vantagem com relação ao IPTable simples. Né? Na verdade, ele usa o IPtables, mas ele manipula essas regras de uma maneira mais automática. Ele tem um parâmetro para a gente verificar o status do firewall, se ele está ativo e inativo, com um comando só. Isso aqui é muito importante. A política padrão do FW é negar todas as conexões de entrada e permitir todas as conexões de saída. Quando a gente usa aquela política padrão do IPtables, de dar o drop em tudo, a máquina não navega mais. A gente tem que sair pegando regra, abrindo uma por uma para poder navegar. Então, vamos dizer assim, o cara tem que ser meio nerd, né, para ficar ali vendo o que tem e o que não tem. Aqui é bem mais fácil. A gente já ativa, ele bloqueia tudo de entrada e libera tudo de saída. Tá falhando a pilha aqui. Tá falhando aqui. Olha só como é fácil adicionar a regra de firewall no FW. Se eu quiser liberar a porta 80, por exemplo, acesso ao Apache, é um comando com 2 parâmetros. Ó. Aquele sudo ufw allow 80. Então, o que eu faço aqui? Eu estou permitindo acesso ao servidor de qualquer origem para a porta 80. Né? Basicamente é o que a gente vai usar para publicar o portal modelo, o SAPL, usando o Virtual Host. Mas ele também possibilita criar regras mais complexas. Né? Então, se eu quero permitir tráfego na porta 80 no protocolo TCP somente, e a partir de qualquer endereço de origem, eu já coloco esse comando aqui, ó, sudo allow 80/TCP. Imagina escrever, quem trabalha com IPtables sabe o que é isso. Tenta fazer isso no IPtables. É uma coisa de louco, não tem sentido, sabe? Isso aqui é para o usuário final, para o administrador de sistema, pode ser usado de forma indistinta. Mais um exemplo embaixo. Ó. Permitir tráfego de entrada na porta 80 no protocolo TCP, tendo como endereço de origem, por exemplo, IP 192.168.1.3. Aqui aumenta um pouquinho, mas já também não é aquela coisa absurda do IPtables ainda. Né? Então, sudo fw allow from 192.168.1.3 proto TCP to N port 80. Então, só permite conexão à porta 80 a partir desse endereço IP. Isso aqui eu estou fazendo um endereço IP inválido, mas pode ser usado o IP da internet na interface externa. Para remover regra. O mesmo exemplo daquelas regras que a gente colocou no outro slide. Ó. Então, eu tinha liberado a porta 80, agora eu quero deletar, apagar essa regra. Ó, sudo fw delete allow 80. Ele já mostra o resultado, regra apagada. E o mais interessante é que isso é online, né? Eu não preciso ficar reiniciando o firewall. Eu insiro o comando lá, essa regra já está ativa. A gente não tem que apagar a regra, dar um flush no IPtables e retornar. Ó, removendo aquela regra, a outra regra, né, que liberou na porta 80 só para TCP, basicamente é só colocar delete na frente. A gente usa a mesma sintaxe e coloca delete. Olha lá, bloqueando endereços hostis. Isso aqui é legal. Quando a gente está monitorando o firewall lá e vê que determinado endereço está abusando um pouquinho, tentando conectar em portas meio suspeitas, a gente pode fazer isso manualmente.
Não, o FW DEN from 926813. Então, qualquer requisição feita a partir dessa máquina é bloqueado. Para qualquer protocolo, qualquer porta. Bloquear endereços originados do determinado endereço IP que tenham como destino uma porta específica. Então, se eu quero bloquear aquele endereço só na porta 22, eu deixar o cara acessar o meu portal, o cara acessar o meu SAPL, eu faço isso aqui. Ó. Eu bloqueio ele só na porta 22. Ou bloquear quaisquer pacotes que tenham como destino determinado IP. Por exemplo, às vezes a pessoa tem o proxy transparente na máquina, ela usa Squid. Ela não quer fazer essa regra pelo Squid, ela pode fazer pelo firewall. Então isso aqui é endereço de destino, né? Não é origem. É bem mais fácil mexer. Olha lá, verificação de status do firewall. Quando eu adiciono uma regra, eu posso verificar quais regras estão ativas. Aqui ele mostra o estado do firewall, se está ligado ou não, se o log está ligado ou não, a política padrão, que é negar todas as entradas e permitir todas as saídas. Esse perfil novo aqui, pode ser criado vários perfis de firewall. E a porta que está aberta no meu firewall, só isso aqui. Ele não permite mais nada, de nenhuma rede. Só a porta 80, nem minha rede interna. É um erro achar que a rede interna ela é confiável. Hoje em dia a gente pode considerar uma LAN tão confiável quanto a internet, porque tem usuários para tudo quanto é gosto dentro de uma rede. De repente tem casa que oferece acesso gratuito à internet, negócio de internet popular. Por mais que esteja numa DMZ, se você não configurar o teu firewall corretamente, na hora de mascarar ele vai achar que é da tua rede interna. Aqui outro exemplo. Aqui tem gente que acha que o FW não faz. A questão do NAT. Bom, para habilitar o NAT e redirecionamento de porta, a gente tem que ter o roteamento via kernel ativado. Isso é o mínimo. No Ubuntu a gente faz dessa forma aí. A gente edita esse arquivo etc default UFW e muda, localiza essa linha aqui, default forward policy e coloca para aceitar. Depois edita esse outro arquivo aqui do padrão, né, do Ubuntu, descomenta essa linha, net IPv4 forward e coloca 1, que é verdadeiro, né, para habilitar o NAT. A partir disso que a gente consegue fazer NAT, que é compartilhar endereço na internet, e fazer redirecionamento de portas dentro da tua rede. Para habilitar o NAT, como que é facinho? Bem mais fácil que no iptables, né? Então a gente tem uns arquivos de configuração do FW que a gente pode editar manualmente. Isso fica guardado lá para quando ele reiniciar, quando ele voltar. Então a gente inclui essa tabela NAT. Ó. São 1, 2, 3 linhas. 4, contando com essa kit e removendo os comentários. Né? São 4 linhas aqui, a gente já habilita o NAT. Esse aqui é um exemplo de NAT completo, para todas as portas. Eu costumo usar NAT por porta, por exemplo. Eu quero fazer NAT só da porta 443, só da porta 554. O cara não ficar livre e fazer o que ele quer na internet. Usar essas coisas aí de BitTorrent, Amuli, que não existe mais hoje, né? Mas existem outros peer-to-peer da vida aí que o pessoal pode usar indiscriminadamente. Então a gente bloqueia isso aqui. Eu particularmente faço isso, mas isso aqui é para uma implementação mais básica. Então a gente coloca esse trecho aqui no arquivo etc UFW before rules, reinicia o FW e já está ativo o NAT. Para redirecionar portas, ó, é bem parecido. Na verdade a gente usa a tabela NAT também. Só que coloca no pré-routing, né? Não coloca no post-routing aqui igual está o NAT. A gente adiciona mais uma linha em cima e coloca a regra embaixo. Ó. Tudo que vier com destino interface ETH0, que pressupõe-se a interface externa, no protocolo TCP com destino à porta 8080, a gente coloca na tabela DNAT com endereço, com destino, né, 192.6812, porta 8080. Quer dizer que ele passa a responder de redirecionar os pacotes para uma máquina dentro da tua rede interna. E só uma DMZ também, né? A gente só colocar uma terceira interface de rede lá, ele faz isso também. Então esse é o mascaramento embaixo aqui também. A gente pode ter o mascaramento e o port forward ativado já por padrão. Na verdade, eu tenho que ter o NAT para fazer o redirecionamento, né? Esse é o básico. Porque se chegar o pacote na máquina e não tiver o NAT, ele não vai encontrar o destino lá dentro. E, por outro lado, a máquina de destino precisa ter o servidor, o Ubuntu, no caso aqui, como gateway. Senão ele também não vai conseguir dar a resposta.
um ping, alguma coisa assim. Nesse caso, a gente precisa reiniciar. Porque eu não estou usando a interface dele, eu estou editando um arquivo de configuração do FW. Aqui um negócio interessante. Né? Muita gente usa scripts Python para fazer isso. O FW tem. Já tem isso aqui. Então ele detecta se um determinado endereço tentou conexões, por exemplo, nesse caso específico, mais que 6 conexões a cada 30 segundos, ele bloqueia no firewall isso aqui já. Bloqueia aquele endereço automaticamente e o cara não sai mais dali. A não ser que a gente vá lá e apaga as regras nos arquivos de configuração. É bom, o Python é bom, mas eu prefiro esse aqui. Já faz via firewall mesmo. Ele não recebe mais. Bem que o dnhosts lá, né, aquele scriptzinho, ele também coloca no dnhosts, né? Mas isso para ataque de força bruta, entre milhões de possibilidades, o cara vai ficar uns 3 anos, né? Já para não bloquear automaticamente, né? Para burlar essas ferramentas. Certo. Mas é um recurso interessante, ó. Isso aqui chega, ele já dá um drop. Então ele não recebe o pacote e dá um DN, né? Ele dá o drop já de cara. Sim, também é possível ativar esse recurso com o FW. Muito interessante. Ó, bloqueando pacotes, né? A gente bloqueando ping, na verdade. O preceito básico de um firewall é negar ping, porque o cara não pode saber que tem um firewall ativado ali na interface. Ele não precisa nem saber que está ativo, que está ligado. No FW é simplesinho de tudo também você negar isso aqui. Você vai nesse arquivo aqui, etc, o FW before release, que também é o arquivo que tem todas as regras, né, do FW e altera essa linha. Que é acho que é a última linha, a penúltima linha do arquivo. De accept para drop. Eu costumo usar drop, né? Bem melhor que porque a pessoa não recebe nem a resposta, o pacote de resposta no firewall. Aí, de novo, tem que reiniciar o firewall. Da disable e enable, porque isso aqui a gente não está usando a interface padrão dele. Nós estamos editando o arquivo de configuração. A outra demanda bastante recorrente para casas, né? É o proxy transparente. Como é que a gente configura isso no FW? Editando de novo a tabela NAT, lá do arquivo de configuração dele. Então a gente adiciona aqui todos os pacotes que tem como origem essa faixa de IP. Isso aqui é a rede inteira, a rede interna inteira. No protocolo TCP, que tem um destino a porta 80 e que passem pela máquina, pelo firewall, sejam redirecionados para a porta 3128. Proxy transparente todo mundo sabe o que é, né? Não precisa configurar lá que proxy que vai usar, o cara não tem como ele burlar o proxy, porque tudo que sai na porta 80 ele já captura sozinho, é automático, e passa na 3128. Aí tem que ter instalado o squid na máquina, tudo certinho, o proxy squid. E nesse caso também tem que reiniciar, ao disable e ao enable. Bom, esses exemplos são os básicos de um firewall, né? Existem um monte de soluções, como eu disse, mas soluções mirabolantes que a pessoa não acaba não usando. Então a gente vai, de repente, comprar a licença de um firewall de, sei lá, R$5.000 para ter um firewall básico. O Ubuntu já tem isso. Já vem como padrão, a gente pode usar tranquilamente, com segurança, porque ele usa como base o iptables. Em termos de confiabilidade, ele é muito bom, muito estável, muito rápido. Né? Reforçando o que eu falei, um firewall não funciona sozinho. Ele é um filtro de pacote, no caso do FW. Então são necessários conhecimentos básicos de rede TCP/IP. O cara tem que conhecer o que ele está fazendo, o que ele vai direcionar, o que ele vai abrir. É o mínimo que se pressupõe que o administrador, entre aspas, de rede vai fazer. Né? Para fazer as regras que foram a segurança do seu sistema. O nível de segurança depende das regras que serão criadas pelo administrador. E a maior de todas, na verdade, né? Não é uma das maiores, não. É a maior vulnerabilidade de qualquer sistema é a falha humana. Isso é ponto pacífico, eu acho, na área de tecnologia. Então, usando o FW, a gente pode ter uma solução que agrada tanto o usuário doméstico, porque é um nível de segurança mais básico, quanto a administradora de grandes redes,
Porque a gente usa o iptables para isso, o FW é uma interface para a gente adicionar e excluir, gerenciar regras do Firewall. Aqui tem algumas referências, né? De onde a gente pode obter a documentação do FW, que já vem como padrão. Eu vou deixar também esse slide aí para o pessoal que quiser implementar alguma coisa nas casas. Acho que depois vamos publicar aí no Colab, né? Na página do GTEC. Aqui, pronto. Essa é uma frase que eu estava pesquisando na internet e encontrei isso aqui, que esse cara nasceu em 1800 alguma coisa. Um cara bem antigo aí, o pensamento dele. E que continua atual, né? Ainda mais quando a gente fala em comunidade, em software livre, né? Não, eu gostei muito. Não conseguiremos segurar uma tocha para iluminar o caminho de outra pessoa sem clarearmos nós próprios. Acho que se ficar claro aí que a gente precisa colaborar realmente e quando a gente transfere conhecimento, a gente acaba aprendendo junto com quem a gente está ensinando. Esse é um preceito básico aí que a gente procura aplicar na nossa vida diária. Bom, gente, basicamente o trabalho, a apresentação é essa aí. Né? Eu tive conversando com o pessoal que estava no hotel e tinha algumas dúvidas lá com relação aos do FW. Né? Quem tiver alguma dúvida, eu vou abrir espaço aí para a gente debater e procurar elucidar algumas dúvidas que possam ter ficado. Ângela. Se o pessoal tem alguma dúvida aí, fazendo um favor. Oi. Perguntas, pessoal, para o Luciano. Lembrando que sempre quem faz uma pergunta ganha uma pipoquinha. Só um minutinho. Pipoquinha. Eu vou separar dele aqui, ó. Peraí. Já levo para... Luciano, eu não tenho dúvida, só queria te fazer uma pergunta se você conhece o Brasil FW. Sim. E qual a sua opinião sobre ele? Ele usa iptables. Depende de quem está fazendo as regras, né? Qualquer firewall, a gente usa sempre o preceito de que tudo vai depender de você. A gente fala tanto que o Windows é ruim. De fato, ele é. Mas se o usuário souber configurar e fechar ele direitinho, ele fica bom, viu? Não é tão ruim assim, não. Né? Claro, tem vantagens e desvantagens. Não vou entrar aqui na filosofia de proprietário e livre. Mas depende do administrador sempre. O FreeBSD, por exemplo, com o Márcio usa lá, ele é muito bom. Mas experimente deixar ele tudo aberto. Você pode usar ele à vontade. Né? OpenBSD, FreeBSD para Firewall. Então a gente tem que sempre ter em mente, tem que fazer um desenho, na verdade, né? Fazer um projeto do que você vai disponibilizar de serviços na internet, do que o teu usuário lá dentro precisa para navegar e aplicar isso em regras de firewall. Acho que é o básico para ter um sistema, no mínimo, um pouco mais seguro. Lembrando que o firewall é só o iptables, na verdade, ele é só uma parte do firewall. Você tem que ter políticas de senha, você tem que ter filtros de conteúdo, principalmente se usa o Windows dentro da rede, né, no Squid, no caso, no proxy, para poder restringir o máximo possível a possibilidade de entrada de conteúdo malicioso, de vírus. Mas é bom. O Brasil FW é muito bom. Já testei, já usei em algumas soluções. Luciano, aqui. Com relação aos logs, como é que você habilita ou desabilita direcionamentos de logs? Log? Ele tem essa função. Deixa eu voltar lá. Tem que F5 de novo. Na hora de habilitar o firewall, tem uma política padrão, que a gente liga ou desliga os logs. Basicamente, é o FW log on ou log off. Ele tem isso aí como padrão, mas ele loga tudo. Loga tudo. Loga tudo. Aceita, negada? Não, que aceitou não. Só o que negou. Só o que negou. Só o que negou. Então, basicamente, se eu tiver só a porta 80 aberta, tudo que vier na porta 80 eu sei que está passando. Né? Porque é uma exceção, na verdade. A regra é negar. A exceção é permitir a porta 80, por exemplo. Aí você tem os logs do servidor web, né? Para controlar o que entra na tua rede. Obrigado.
Mais perguntas, pessoal, para o Luciano? Luciano, com relação aos logs de usuários, tá? Saber quem fez o que na rede. Dentro do Ubuntu eu tenho alguma ferramenta para isso? Para navegação? Isso. A gente costuma usar proxy. Então a gente faz aquela questão de proxy transparente. Tudo que chegar na porta 80 e o usuário for navegar, ele vai passar pelo squid, que vai logar a então eu atividade continuo do usando o usuário. squid normalmente, faço as configurações lá dentro do squid. O uso do squid ele é muito importante, não só para controle de atividade, mas para acelerar o tráfego, otimizar o uso da banda dentro da casa. Ele economiza muito. Entendi. Demais. Né? No caso, por isso que eu te disse, com relação o Firewall, ele não é só o IP Tables. Ele é o IP Tables, mais o Squid, mais um antivírus, mais uma política de senha. Então é uma solução, não é uma coisa só que vai resolver o problema da instituição como um todo. Certo. Mais perguntas, pessoal?